Temos feito a exposição no primeiro livro dos Reis à noite, no primeira carta aos... já passou. Segunda carta aos Coríntios pela manhã. Então, no primeiro livro dos Reis, nós estamos no capítulo 18, e acompanhe com os olhos e coração a leitura que eu farei dos primeiros 19 versos. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18. Vamos lá, adultos, não deixe as crianças tomarem conta de vocês, como o pastor Emílio incentiva. Vocês conseguem. A palavra de Deus diz assim: muito tempo depois, veio a palavra do Senhor a Elias no 3º ano, dizendo: vai, apresenta-te a Acabe, para que eu possa enviar chuva sobre a terra. Partiu, pois, Elias para apresentar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. Acabe chamou a Obadias, o mordomo. Obadias era muito temente ao Senhor, porque quando Jezabel exterminava os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e os escondeu de 50 em 50 numa caverna e os sustentou com pão e água. Disse Acabe a Obadias: vai pela terra a todas as fontes de água e a todos os vales. Pode ser que achemos pasto para que salvemos a vida aos cavalos e mulos e não tenhamos que matar do gado. Repartiram entre si a terra para percorrerem. Acabe foi sozinho por um caminho e Obadias foi sozinho por outro. Estando Obadias já de caminho, eis que Elias o encontrou. Reconhecendo, prostrou-se e disse: és tu, meu senhor Elias? Respondeu-lhe ele: sou eu. Vai e dize a teu senhor: eis que aí está Elias. Porém ele disse: em que pequei, pois tu estás entregando teu servo na mão de Acabe para ser morto? Tão certo como vive o Senhor teu Deus, não houve nação nem reino aonde meu Senhor não mandasse homens à tua procura. E quando diziam: aqui não está, fazia jurar aquele reino e aquela nação que ti não haviam achado. Agora tu dizes: vai, dize a teu Senhor, eis que aí está Elias. Poderá ser que, apartando-me eu de ti, o Espírito do Senhor te leve não sei para onde, e vindo eu a dar as novas a Acabe, não te achando ele, me matará? Eu, contudo, teu servo, temo ao Senhor desde a minha mocidade. Acaso não dissera a meu Senhor o que fiz, quando Jezabel matava os profetas do Senhor, como escondi 100 homens dos profetas do Senhor, de 50 em 50 numas cavernas, e os sustentei com pão e água? E agora tu dizes: vai, dize a teu Senhor, eis que aí está Elias, ele me matará. Disse Elias: tão certo como vive o Senhor dos exércitos, perante cuja face estou, deveras hoje me apresentarei a ele. Então foi Obadias encontrar-se com Acabe e lhe o anunciou. E foi Acabe ter com Elias. Quando Acabe viu Elias, Acabe disse a ele: és tu quem estás perturbando Israel? Ele respondeu: eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes os Baalins. Agora, pois, manda juntar a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Asherá, que comem da mesa de Jezabel. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos falar com o nosso Deus uma vez mais? Bom Deus e Pai, ajuda-nos a ouvir a Tua voz, à medida que consideramos esse texto, com essa história. No nome de Jesus. Amém. Rascunho de como chegamos onde chegamos. O rascunho é bem simples. É uma narrativa, e narrativas costumam ser mais simples nisso. A gente tem uma introdução nos 2 primeiros versos, e depois nós temos diálogos. 3 diálogos. Acabe fala com Obadias, Obadias fala com Elias, e depois Acabe fala com Elias. Então, esses 3 diálogos, eles são as marcas que a gente precisa para saber que nós temos algumas coisas acontecendo aqui. E aí interessa prestar atenção nos diálogos para saber
o que eles caracterizam como diálogo e o que eles trazem. Afinal de contas, Obadias é aquela assim, para que ele entra na história? Um capítulo anterior, no capítulo 17, Elias vai direto falar com Acabe. Por que agora tem um mediador? Por que agora tem um Obadias? Ele poderia direto chegar na frente de Acabe. Então, o autor quis que essa história estivesse aqui e que a gente a considerasse no diálogo, que, aliás, é o maior diálogo do texto. E tudo isso está emoldurado por, lá na abertura do primeiro verso, veio a palavra do Senhor. E lá no fechamento, no verso 18, nós temos a acusação de que Acabe e a casa dele haviam deixado os mandamentos do Senhor. Então, é a palavra do Senhor que emoldura a nossa história com 3 diálogos diferentes. E é assim que é. E é assim que vai ser. Tá bom? E é assim que surge isso que vai vir aqui agora. Depois da água. A Lista de Schindler. Lista de Schindler é um daqueles filmes comoventes, não é? Foi lançado há exatos 30 anos. Então, talvez alguns de vocês nem tenham visto. Fala assim, gente, sempre tem filme de Holocausto. Eu vou ver o último. Não, dá uma olhada nesse depois, se quiser, não é? Não é obrigado também, não. É um daqueles filmes interessantes, dirigido por Steven Spielberg. O filme conta a história real de Oskar Schindler, um empresário alemão que salvou a vida de mais de 1000 judeus poloneses durante o Holocausto. O filme se passa nesse período da Segunda Guerra Mundial, na Cracóvia, na Polônia. Cracóvia já teve vários filmes, né? Cracóvia está sempre nos filmes por aí. E é esse lugar, Cracóvia, na Polônia, onde Schindler, membro do Partido Nazista, ele chega buscando lucrar com a guerra, usando a mão de obra judaica na sua fábrica. Então, no começo, ele é motivado pela ganância e pela oportunidade. Afinal de contas, mão de obra barata assim, caiu do céu, não foi? Ia ser uma beleza para ele. Então, Schindler contrata trabalhadores judeus para a sua fábrica de esmaltes, explorando o seu trabalho. No entanto, ao testemunhar as atrocidades cometidas contra a população judaica pelos nazistas, Schindler passa por uma profunda transformação. Ele começa a proteger os seus trabalhadores das brutalidades do Holocausto, usando a sua influência, dinheiro e conexões para lhes garantir sobrevivência. Então, o filme retrata, ao mesmo tempo, as atrocidades do Holocausto, incluindo a liquidação do gueto de Cracóvia, a deportação de judeus para campos de concentração, mas também destaca atos de decência humana e heroísmo em meio a momentos mais sombrios da história. Mostrando então a compreensão gradual de Schindler desse imperativo moral que habita o ser humano de salvar tantas vidas quanto possível. A lista de Schindler é uma descrição desses esforços de um homem para fazer a diferença em meio a sofrimentos e crueldades inimagináveis. É uma prova, então, da resiliência do espírito humano, da importância dos atos individuais de bondade e compaixão, mesmo diante de um mal avassalador. Qualquer ser humano é alguém feito à imagem de Deus, e é por isso que nós conseguimos ver bondade e compaixão, até mesmo de pessoas descrentes no Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Compaixão, ele é um lado da moeda. O outro é a justiça. Mesmo que essas pessoas tenham historicamente exercido compaixão, nós ficamos vendidos quanto à justiça. Porque você fala, quem para esses caras? E mesmo depois que tenha parado, quem paga por essas vidas? Porque a morte dessas pessoas não pagaria pelas vidas. Quem vai exercer conjuntamente compaixão e justiça? O nosso texto poderia se chamar um outro filme, A Lista de Obadias. Mas mesmo esta abordagem vai ficar em segundo plano, porque hoje nós veremos que Deus é compassivo e justo, e quando Ele fala, os contrastes ficam bem claros. É isso que a gente vai ver aqui. Quando Deus fala, os contrastes ficam bem claros. E nós vamos ver os 3 contrastes
nos 3 diálogos que estão aqui. Quando Deus fala, é o primeiro contraste. Quando Deus fala, o contraste de atitude se destaca. O segundo ponto vai ser, quando Deus fala, os contrastes de ministério se destaca. E o terceiro ponto é que quando Deus fala, o contraste de fé se destaca. Ok? Se você quiser ir embora, o resumo é esse. Eu espero que você fique. Porque o primeiro ponto é esse aí. Quando Deus fala, o contraste de atitude se destaca. São os versos 3 a 6. Você pode dar uma olhada de novo aí. Tem aquela introdução em que Deus comunica a Elias que faria voltar a chuva sobre a terra. O período de 3 anos sem chuva na terra, adoradora do Deus da fertilidade, do trovão e da chuva, não produziu arrependimento. Aí você fala, uai, por que Deus vai trazer a chuva de volta então? Porque Ele quis. Deus restauraria este bem, a chuva, que Ele traz sempre sobre maus e bons. Religião naquela época, eu imagino que devia ser como é hoje. Eu imagino que naquela Canaã antiga, os jovens deviam estar numa hamburgueria debatendo. E aí? Quem você acha que vence numa batalha? Yahvé ou Baal? Não, fala a verdade. Se os dois tivessem um manto colorido assim, e sem manto, quem que você acha? Se desse uma lança para cada um, quem que você acha que venceria? E comendo um hambúrguer feliz, tranquilo. Porque uma terra sem alimento e uma terra sem a palavra de Deus se enche de coisas para alimentar, que parece, na verdade, alimentar o coração e o estômago. Terra com falta de coisas e falta da palavra de Deus faz as pessoas, dentre outras coisas, até se acostumarem também com isso. Aliás, é mais ou menos como a gente viveria se fosse o caso hoje. Sabe, você está nem aí para essas discussões, que você começa a discutir sobre a diferença do alimento, da azeitona preta e da azeitona verde. Você já percebeu que se você juntasse a azeitona verde com queijo... Bom, e a gente pode dar 1000 receitas aqui, e falar que se você esquentar um pouco a azeitona, ou então, sabe, e a gente vai desfrutando sabores diferentes. Porque a vida é tão insuportável mesmo, e tem tanta coisa errada, vamos focar nessas coisas de sabores diferentes, ou talvez até relações diferentes. Em que você já está meio cansado daquilo que Deus falou, do jeito que seria, que você vai experimentar outro jeito de ser e existir. Bom, o resultado prático é sempre uma população que ama debater possibilidades, sem qualquer preocupação com o valor efetivo da vida. E esse primeiro contraste, então, ele fica muito marcado, é o das atitudes. Quais são as atitudes de quem considera ou de quem desconsidera a palavra de Deus? De cara, o texto mostra que o valor da vida é diferente para ambos. Obadias, por causa de Deus, está preocupado em salvar pessoas, em alimentá-las. Acabe, por causa de Baal, ele está preocupado em salvar animais e alimentá-los. Percebe como fica gritante esse contraste? A vontade de Deus, ela já era conhecida desde Deuteronômio capítulo 28, que se o povo se voltasse para outros deuses, pastor Emílio lembrou isso, sobre o céu de bronze, a terra não daria o seu fruto, não haveria chuva. Pois bem, desprezaram a palavra escrita de Deus. Não só isso, há 3 anos atrás desprezaram a palavra do profeta, dizendo que não haveria chuva em razão da idolatria, conforme estava escrito. Desprezaram a palavra escrita e depois a palavra falada, que refletia o escrito. Quando a interpretação de uma pessoa não é mais movida pela palavra de Deus, o foco econômico não é mais Deus acima de tudo e o próximo como a ti mesmo. Isso muda. E o caminho para alcançar esse abandono é a idolatria. Por causa de um coração enamorado pela idolatria, você precisa negar o que Deus disse. E o que Deus fez? Se Deus disse que o ser humano foi formado especialmente à sua imagem, como macho e fêmea, eu tenho que negar tudo isso. Isso me lembra Brizola falando,
é diferente de tudo isso aí. Para ele tudo era sempre diferente de tudo isso aí. Então você tem que negar tudo isso aí, o tempo inteiro. Isso precisa ser negado e reconfigurado. Não somos nada especiais e podemos ser o que quisermos. Não é nesse ponto que nós chegamos? Não somos nada especiais e podemos ser o que quisermos. Como Acabe fez, é preciso anunciar outro evangelho. O evangelho que não veja nada especial no ser humano, que é tão animal quanto qualquer animal, aliás, na verdade é menos do que um animal. E se a pessoalidade é um sonho maligno, se a pessoalidade ela pudesse ser reduzida só a um encontro sortudo de átomos, se fosse só isso, Adonai, você é só um encontro de átomos. Cara, isso é uma ofensa, não é? Xingou feio. Ou então eu chego e falo assim, Marcel, você é só uma químicazinha bem organizadinha. Olha aqui, xingamento feio em público. Quando você faz isso, fica mais fácil distinguir feto de pessoa. Não é uma pessoa. É um amontoadinho químico. É um arranjadinho de átomos. E aí você pode eliminar pessoas pela razão que nós votarmos serem boas. Olha que coisa boa. Quando a interpretação ela não é mais movida pela palavra de Deus, então um feto constitui injúria suficiente para justificar o uso de força letal para pará-lo. Afinal, como Jezabel certamente diria, o aborto é um ato de autodefesa contra um intruso. Vocês conseguem perceber quem é um intruso aqui? Não é um bebê, não. É Deus. Como é que Deus ousa? Como é que Deus ousa que pode conceder filhos a alguém sem perguntar se a pessoa quer? Pior, como é que Deus acha que pode não conceder filhos a alguém que os quer? Aí vem toda uma ira contra Deus. Outro evangelho é assim. Ele contesta primeiro a validade da autoridade de Deus, a autoridade da sua palavra, o seu direito sobre as suas criaturas. E quer saber? As pessoas que abraçam o Deus Baal, eles não estão exatamente pensando em fertilidade pessoal. Ninguém está pensando muito em ter uma família de 12 pessoas, de 7 pessoas, de 5, de 3 pessoas. Vão às vezes adotar um só para constar. Ninguém está pensando numa grande família, porque eles não estão pensando nessa fertilidade, mas na fertilidade da terra. A terra precisa continuar a ser farto. Por quê? Porque ela tem que entregar as coisas das quais eu tenho apetite para. E claro, fertilidade para os animais e as pessoas que o sistema estabelecido considerar como pessoas. Espia bem essa história que começa com um contraste tão gritante. Como é que pode alguém se preocupar mais com cavalos e mulas do que pessoas que estão sendo mortas porque creem em outro Deus? Mas era isso que estava acontecendo. Este mesmo contraste mostra o outro lado do problema. Que é o lado bom, é o lado que dá um alívio. O reino de Deus irrompe, mesmo onde há perseguição. Mesmo onde há perseguição e você ouve falar de muita morte, Deus não fica sem testemunha. O reino de Deus sempre irrompe. E em nome dele, muitos são salvos para darem testemunho da verdade. É por isso que não dá para imaginar, nenhum de nós, que Deus vai nos conduzir à escuridão sem providenciar um meio de nós caminharmos em meio a ela. Ele nunca nos chama para caminhar nas trevas, a menos que Ele mesmo seja o nosso cajado e o nosso suporte. E por mais espessa e pesada que seja a noite, tem sempre um facho de luz que Ele mostra para nós. É por isso que a gente mantém a esperança de que vai haver um amanhecer para a escuridão.
não é um desejo vazio, não é uma expectativa do nada, é porque ele faz assim, historicamente, como nessa história. Elias havia anunciado seca ao rei Acabe. E essa ação profética deveria trazer à memória de Acabe o ensino da lei do Senhor. Mas o começo da seca torna o rei Acabe mais irritado e a sua esposa mais disposta a matar os profetas de Deus. Dessa forma, o povo de Deus tinha cada vez menos alimento para comer e cada vez menos palavra dele para ouvir. Lembra sempre? Palavra e mesa, palavra e mesa. As duas coisas cortadas. Sem mesa e sem palavra, um povo enlouquece. De vez em quando a gente fica falando assim, mas não é possível que esse grupo esteja pensando assim. Eu falo assim, claro que é possível. Sem mesa e sem palavra, um povo enlouquece. E pior, e morre. Eu espero que você se lembre disso todas as vezes que você abrir a palavra de Deus para lê-la e todas as vezes que você participar da mesa do Senhor. Mas eu não quero só que você se lembre, mas que você deseje, como o salmista, na nossa leitura litúrgica, dizer: a minha alma tem sede de ti. Eu tenho necessidade do cálice, do pão. Eu tenho necessidade da tua palavra, porque sem ela a gente enlouquece e morre. Sabe o que me chama a atenção? Fala assim, rapaz, Deus é bom demais, né? A gente é meio pavio curto. Eu já teria eliminado assim a humanidade. Só a humanidade, o resto eu deixava. Da face da terra. Acho que outros também eliminariam a humanidade, eu também acho que eu não estaria aqui agora. Se alguém já pensou nisso antes, eu não estaria aqui, né? Mas Deus não quis eliminar o ser humano da face da terra. Ele está trazendo uma notícia que vai fazer parar a seca, vai trazer a chuva de volta. Ele poderia deixar esse povo morrer, mas ele não faz isso. Ele disse a Elias que mandaria chuva novamente, mesmo sem arrependimento do líder e do povo. Mas anote aí, e preste bem atenção, que a economia muda de foco quando Deus não está na equação. Veja como é que a visão econômica nesse trecho, ela muda. As propostas contemporâneas de economia, de modo geral, consideram a pessoa apenas como um mero consumidor. Eu acho que eu estou até vendo peças de teatro que poderia ter ou não ter. Eis a questão. Ou então eu faria algo do tipo, compro, logo existo. Fica bom, não fica? A gente poderia fazer uma peça assim, compro, logo existo. O resultado mensurável da globalização que a gente desfruta foi nós sermos arrastados para uma cultura consumista e materialista. E todo consumismo global ele precisa de algumas coisas. Uma delas, jogar fora os valores familiares e valores sociais. Os valores têm que ser somente os compartilhados mundialmente. Então, seus valores pessoais, familiares, eles não contam mais. Especialmente os valores dados pela Bíblia. Não é por acaso que hoje, por exemplo, muitos já se casam mais tarde, se casarem. Já não tomam café da manhã em casa, não almoçam em família, não possuem mais o tempero da casa. Até os salgadinhos na igreja são os mesmos e padronizados. É horrível, até eu já comprei daqueles. Já não tem mais a receita da vovó. O convite para vamos almoçar ou jantar lá em casa está desaparecendo. Melhor comer fora. Gente, nada disso é pecado. Mas é bom perceber que as mudanças sorrateiras, elas se estabelecem por causa de um modo de entender a economia, por causa de um modo de entender quem é o ser humano. Nós não fazemos agora essas coisas que eu citei aqui por acaso, porque as coisas estão mudando e nós somos afetados por ela, mesmo sendo cristãos. Você fala assim, e qual o problema de não ter o meu tempero? Você está bravo? Ficou bravo?
Vai ler, vai se instruir na palavra de Deus e ver que quão importante é o que Deus faz através de cada um. Talvez essa seja uma das coisas mais difíceis para ensinar pastores quando na época do seminário, porque você ouve seminaristas estudando e os seminaristas estão olhando e tem um monte de pastores aí acontecendo mundo afora. Talvez tenha alguns na sua família, tem outros que você goste mais ou menos, ou alguns que você segue, outros que você cancela. Mas o fato é que você sempre está olhando um modelo ou outro, procurando um tipo ou outro que você prefira mais, goste mais, e você precisa discernir isso. Mas em meio a tudo isso, a parte melhor é: Deus está levantando pessoas com as suas próprias vozes. E para cada crente isso serve. Cada crente tem a sua própria voz para poder falar do Evangelho. E Deus está interessado que você use a sua própria voz para falar do Evangelho. O que mais interessa não é o tanto que você estudou, mas se você leu a Escritura e é capaz de dizer: você sabe que eu era cego e agora eu vejo? Você sabe que eu andava desse jeito e agora, depois que Deus ter interferido na minha vida, as coisas são assim? Ele quer ouvir a sua própria voz. Pois bem, é por isso que o tempero interessa. Porque cada um vai ter o seu. E é muito bom partilhar temperos. Que graça tem eu ir na casa de alguém e comer a comida do chique-chique? Eu vou no chique-chique. Pode ser ovo frito. É seu. É o seu jeitão, sabe? Você dá aquela queimadinha na clara. Clarinha queimada, gente, tem outro sabor. É o seu jeitão de fazer o ovo no forno. É o seu jeitão. Isso vai trazer muito mais assunto e coesão do que uma comida de outros que... Se eu perguntar qualquer coisa, nossa, que tempero gostoso, o que tem aqui? Faço a menor ideia, comprei. Aí você fala assim, legal. É bom comprar também. Se você não tiver tempo, não se sinta mortificado. Mas é tão bom saber que tem uma coisa boa de você mesmo para ser dada. Ah, mas eu não sei fazer nada. Aprende, se vira. É tão bom receber algo da sua própria mão. E isso a gente está perdendo. Não é porque a gente não quer mais fazer, é uma nova geração. Não. Nós somos resultados de um modelo econômico. Nós somos resultados de um jeito de entender o ser humano. O que mudou? Mudou a visão do ser humano. Uma é aquela que Deus fala na sua palavra, e as outras são um consórcio, uma média das opiniões de cada sociedade. Em comum nós temos apenas que os outros sistemas pouco se importam com o que Deus acha importante. Como diz o salmista, o que é o ser humano, Deus, para que a gente se importe com ele? Salmo 8. Cuidado, crente, porque um dia talvez alguém tenha convencido você a se tornar um liberal econômico. Afinal, eu preciso manter a liberdade e a propriedade privada. Fala assim, gente, você é tão tosco de pensar por esse viés, ter adotado um sistema econômico. Deus diria para você, por intermédio de Elias, que a própria liberdade precisa ser libertada. Porque a liberdade que vendem por aí em qualquer sistema, ela está entregue à escravidão e à ganância, sempre. Porque a liberdade, ela é um presente de Deus. E se ela não for enxergada desse jeito, se ela for só um raciocínio humano, ela já não é livre. A liberdade é um presente de Deus, ela é algo recebido. É ela que, recebida de Deus, os impulsiona a pensar relacionalmente. Porque Deus a dá em contexto de comunidade. Nós conhecemos isso como no corpo de Cristo. Ele dá sempre no contexto de comunidade. É por isso que os movimentos econômicos não dão conta, porque eles fingem que pensam comunitariamente. Mas essa liberdade recebida de Deus é a única que te faz pensar relacionalmente, nenhuma outra. Mas além de mostrar esse contraste de atitudes, quando Deus fala,
o contraste de ministério se destaca. É o nosso segundo ponto, agora os versos 7 a 15. Quando Deus fala, o contraste de ministério se destaca. Esse, por incrível que pareça, foi o pedaço mais difícil. Porque eu ficava assim, Deus, qual é a pegada aqui? Porque são dois servos do Senhor, e o Senhor está trabalhando com contraste. Qual o contraste desses dois, afinal? Eles não estão na mesma página? Estão. Vamos lá. Obadias tentou dissuadir Elias de usá-lo. Pensa só. Chega um profeta de Deus, que naquela época, reconhecido como profeta de Deus. Eu chego e falo assim, Adonai, vai lá e fala com o Emílio o seguinte. Eu falo assim, não, eu não vou não. Vai você. Eu falo assim, rapaz, eu sou profeta de Deus, cara. Me respeita. Hoje é mais difícil usar essa questão, né? Porque estamos todos na mesma página, afinal. Ele lembrou ao profeta Obadias, lembrando a Elias, o que ele havia feito secretamente pela causa do Senhor. Mas Elias parece não ter sido afetado por essa parte do ministério de Obadias. Dá uma raiva, não dá, quando diz respeito ao ministério da gente? Você, ô moleque, também sou crente, cara, tá? Essas suas histórias, eu gosto daquelas lá, cara, não vou contar nenhuma aqui, tá? Mas elas são boas, cara. Quando quiserem conversar com o Elvio sobre ministérios, é muito legal. Conta umas histórias depois, Elvio. Tem umas histórias ministeriais difíceis, não é? Em que algumas pessoas acham que você ou é um lixo, ou que o meu ministério é mais importante que o seu. E aqui agora a gente está vendo uma luta de titãs. Fala, meu Deus, olha isso. Bom, Elias parece não se comover com a atitude de Obadias. E eu diria um negócio desse, fala assim, ele não está respeitando o meu ministério, cara. Estou servindo a Deus aqui até com risco da minha própria vida. Ele se apresentaria a Acabe naquele mesmo dia. E Obadias seria o meio para esse fim. Quando Obadias viu que Elias não cederia, ele foi. Eu fico imaginando esse foi com aquela cara assim de, esse negócio não vai dar certo. Eu vou, mas já sabe. Eu estou indo para morrer. Ou então, cara, não vai dar certo isso, não é assim, não é desse jeito que faz. Ele devia estar muito chateado. Por que Elias considerou tão importante incluir Obadias em seus planos? O profeta era, como a gente observa, o representante da palavra de Deus. E Obadias era o representante de um remanescente fiel naquela época. Ao convocar Acabe através de Obadias, a palavra de Deus estava pressionando o remanescente crente a ouvir e obedecer. A ouvir e obedecer tanto quanto o povo rebelde de Israel. Aí nessa hora também a gente ficaria bravo. Está me confundindo com esses caras aí que desrespeitam o Senhor Deus? Você está me confundindo? Eu não sou que nem esses caras, eu mereço um pouco mais de respeito. Honra pelo meu ministério. Talvez eu usasse uma dessa um dia, não sei. Eu lembrei de alguns crentes europeus, eles são muito engraçados, algumas vezes, só às vezes. E outras vezes que não são nada engraçados, são irritantes. Mas muitos crentes europeus, hoje, eles ficam zangados quando brasileiros ou outros evangelistas falam de evangelizar em suas terras. Rapaz, os caras ficam nervosos. O que é isso? Está chamando a gente de pagão? Você acha que não tem evangelho aqui, não? Fala assim, cara, calma, neném, nervoso. Eles ficam nervosos, é muito interessante. É difícil ter um ministério concorrente, né? Eles são aqui, a gente sempre briga, Marcel, eu e Emílio. Sempre quebra o pau. Ministério concorrente, sabe? A gente não fala a mesma língua. Ia ser muito esquisito, não ia? Seria no mínimo esquisito. Mas para o Emílio é fácil. É só ele demitir os dois auxiliares. Pensa numa cena fácil. É essa. Ah, é? Vocês estão achando diferente? Tá bom. Passa no RH. Ô, vida fácil, hein? Mas eu não te invejo, não. Só é difícil ter um ministério concorrente, não é?
É difícil tomar decisões ministeriais que envolvem outras pessoas. É difícil discernir qual caminho a tomar, o do seu ministério ou do meu, quando nós estamos convencidos que o nosso curso de ação é adequado. Sabe de uma coisa? Se ao menos as lideranças de qualquer ministério estivessem dispostas a considerar que Deus pode estar agindo mais pelo ministério do outro num dado momento, sempre, claro, de acordo com as Escrituras, então nós teríamos uma avenida aberta para a solução. Às vezes eu fico imaginando os crentes da igreja, semeadores, que talvez pensem assim: o pastor falou para fazer tal coisa, quem que ele pensa que ele é? Eu vou contar para você quem que nós pensamos que nós somos. O pastor, e no nosso caso o conselho, que a gente não age de modo isolado, o conselho pensa de verdade que foi levantado por Deus mesmo para liderar essa comunidade, que vocês elegeram. Deus quer agir por intermédio de pecadores como esse conselho, para conduzir outros pecadores. É desse jeito. Vocês sabem disso, na verdade. Mas quando a liderança precisa agir como liderança, o coração dá aquela quebrada e falando assim: quem que você pensa que é? Eu estou pensando, eu sou. Mas assim, não tem poder de polícia aqui. Não se tem poder de polícia. Tem aquilo que é perguntado sempre. Sempre que alguém é recebido é perguntado, né? Você está disposto a se submeter à liderança dessa igreja enquanto ela estiver submissa à Escritura? E a pessoa diz sim. Mas na hora de se for confrontado, vai falar: quem que você pensa que é? A gente é humano, dá para entender isso, e a gente consegue lidar bem com isso. Essa diferença entre Obadias e Elias era que Obadias servia a Deus, tanto quanto Elias. Mas Elias podia falar: assim diz o Senhor. Essa diferença ela não é clara hoje. Não dá para o Emílio chegar para a gente e falar assim: assim diz o Senhor. A gente olhar para ele e falar assim: sério? Você está achando que Deus fala só com você? Claro que a gente não vai dizer isso. Mas se alguém dissesse isso, aliás, a gente é presbiteriano, né? Não vai ter essa frase, né? A gente não costuma falar assim: assim diz o Senhor, porque a gente não acredita que isso seja desse jeito. Todos nós temos a leitura interpretada, entendendo os papéis que nós representamos. Então, mas não tira a importância de que é difícil discernir isso hoje. Como é que nós discernimos? A gente discerne com essa multidão de conselheiros. Que caminho parece que o Espírito Santo está conduzindo. E a gente vai discernindo assim, sempre segundo a palavra de Deus. E a gente espera sempre que nessa multidão de conselheiros, a palavra de Deus sempre apareça. Não, mas a palavra de Deus ensina para a gente ir por esse caminho. Tem esse texto, mas também tem esse, que diz para a gente fazer assim, assim, assado. É assim que a gente vai caminhando. Mas um aspecto importante merece destaque no caso de Obadias, e que é importante para a gente. Aquele ministério de Obadias era um ministério secreto. Talvez como muitos crentes escolham servir atualmente, secretamente. Isso não é elogio. Ainda. No caso de Obadias eu estou elogiando. O dos crentes de hoje eu não sei se estou elogiando. Acho que não. Não, Tarcísio, acho que você não está. Mas veja só, o ministério secreto aqui não é trabalhar, como muitos trabalham hoje, essa máquina monstruosa do governo, e ninguém saber que você serve a Deus e discorda do culto a Baal, do casamento do chefe, das políticas sociais implantadas. Não. O ministério secreto de Obadias era que ele trabalhava para o rei e salvava as pessoas que o rei ou sua esposa mandavam matar. Porque era gente que temia a Deus. E ele temia mais a Deus do que a Baal. Se você é apenas um servidor e tem uma fé secreta, isso nem é ministério. Isso é, em algumas vezes talvez, envergonhar-se de seu Senhor Jesus. Em outras eu nem sei porquê, vou deixar em aberto outras, mas eu não sei porquê. O que o texto nos mostra é que um dia
o discipulado secreto não serviria de nada na luta contra Baal. Em um dado momento não seria mais secreto. Em um dado momento o confronto terá de acontecer. É isso que a voz profética de Elias está dizendo para Obadias, outro servo do Senhor. Em dado momento, não vai ser mais secreto. Em dado momento. Ou seja, quando a gente fala em dado momento é horrível. Porque eu, como crente, eu quero ouvir sempre uma receita. Que momento eu devo responder, Senhor? Aí vem um provérbio e fala, então, responde ao tolo de acordo com a sua tolice. Não responde ao tolo de acordo com a sua tolice. Ô Senhor, me ajuda. Me dá só um versículo. O Senhor me deu 2. E ele se opõe. Em dado momento, não será mais um ministério secreto. Mas não é uma receita de bolo. Eu não sei se alguém aqui tem uma lista de Schindler por causa da perseguição. Talvez não seja o caso ainda. Eu não sei se alguém anda com algum ministério secreto. Acho que não. Larga a sua vida secreta, se você é um crente em secreto. Vive a sua vida. Porque afinal as pessoas precisam ver a luz e perguntar o que é isso. Precisam ver as coisas diferentes e perguntar a você a razão pela qual você as faz. É assim que vem funcionando no mundo inteiro por milênios. Mas sabe que além de mostrar esse contraste de atitudes e ministérios, o nosso texto também fala que quando Deus fala, o contraste de fé se destaca, os versos 16 a 18. É bem interessante porque o profeta Elias, você não o vê lidando com os outros pecados de Acabe e de sua família. Você não o vê falar coisa alguma sobre o luxo, sobre o orgulho, sobre a sua injustiça ou sobre a prostituição e feitiçaria de Jezabel. Nós não temos nada disso registrado. Mas ele apontou ao rei a causa principal, a fonte real, da qual surgiram todos os outros males para ele e para sua família, e onde estava o mal que trouxera tal praga sobre Israel. E o erro foi este: eles abandonaram a palavra de Deus, os mandamentos, o testemunho e as reivindicações do Senhor e seguiram a Baal. Falei assim, mas foi só isso que eles fizeram? É, só isso. Sem mesa, sem palavra, um povo enlouquece e morre. Nenhuma verdade é mais geral ou mais segura entre as pessoas do que essa, que o desprezo de Deus e a sua palavra trazem consigo ruína e decadência inevitáveis. Nós experimentamos um pouco disso, crente, quando você, crente, resolve desprezar a palavra de Deus para qualquer assunto. Embutido já vem ruína e decadência. Pode ter certeza disso. Não é menos do que isso. Dá até tristeza, porque uma das primeiras coisas que a gente faz é ministerialmente não ter sequer um ministério secreto. É ter tanta coisa que a gente sabe de Deus, que a gente lê de Deus, mas não consegue sequer servir o corpo de Cristo na igreja. Porque você se sente impedido, porque você está desobedecendo a palavra de Deus de caso pensado, e você mesmo sabe que está inadequado. E aí você fica enterrando os dons e talentos que Deus te dá por semanas, por meses, por anos. Pode colocar aí na lista, seguindo a Baal, em secreto. Sabe, quando a gente fala de desprezar a palavra de Deus, isso não significa, se você comprar uma Bíblia letra gigante, ou se você a ler, eventualmente, que está tudo bem. Abandonar a palavra de Deus é mais do que abandonar a leitura dela. Se você optar só por, eu li, aí você se junta a esse bando de miseráveis pecadores que quer fazer constar as coisas só pelas coisas que fez.
Graças a Deus, consegui ler hoje. Crente, para com isso. Não. Isso é como pegar uma patinha de coelho, um trevo de 4 folhas. Você está tentando fazer o seu dia ficar bom porque você conseguiu fazer isso? Abandonar a palavra de Deus é mais do que só abandonar a leitura. E, claro, é mais do que só fazer a leitura. É não se guiar por ela. É não depender dela. É não desejar o que você lê nela, realizado e cumprido na terra como é cumprido no céu. É assim. Não é só a leitura. É começar a olhar as coisas ao redor e avaliar. Porque quando você está diante da palavra de Deus, os contrastes ficam claros. E então você começa a olhar, fala assim, Deus, eu quero tanto ver isso cumprido nessa terra como é cumprido no céu. Não é parte da oração que a gente ora? Quanto sofrimento, crente, você padece porque apenas lê a palavra de Deus, mas não luta para praticá-la. Padece. Veja Acabe. Parece que ele realmente acreditava que a causa de todos os males era Elias. Aliás, as pessoas estão sempre dispostas a procurar a causa da sua miséria em qualquer um, mas não em si próprias. Quem é que quer falar, afinal, essa frase? O mal que habita em mim. E esse é um erro bem comum. Atribuir a culpa de todos os infortúnios, em turbulências, a quem não é o culpado. No encontro de Elias e Acabe, tu és aquele que perturba Israel? Já chamaram Paulo de perturbador também, Atos 16, e de agitador, Atos 24. Jesus perturbou a paz dos religiosos. Encontramos este homem como incitador do povo. Essa costuma ser a acusação mentirosa dos inimigos de Jesus. E sob o nome de inimigos da raça humana, os primeiros cristãos foram caçados, perseguidos e mortos. De vez em quando você lê um tweet por aí. De vez em quando você lê. Com esses dizeres, os cristãos não podem ser chamados de gente. Os cristãos não podem ser tratados como gente. Não está muito longe. Já tem tweet sobre isso. Quem é que tem perturbado, aliás, a natureza do mundo? São esses que viraram as costas para Deus e passaram a amar somente as coisas criadas por Ele, nutrindo profundo desprezo pelo caminho proposto por Deus. Acabe vê Elias, mas olha que interessante esse encontro no final. Ele vê Elias, mas ele, o rei feroz, poderoso, espada na mão, grande comitiva, ele não ousa lançar mão sobre aquele homem solitário, desarmado que está diante dele. Sabem por quê? Por uma coisa que você já aprendeu em Provérbios 21 há muito tempo. Porque o coração do rei nas mãos de Deus é como um riacho, que Deus dirige para onde quer. Ele é o Senhor. Naquela hora você percebe que o escravo se tornou rei. E o rei, um escravo. O súdito comanda, o monarca obedece. Aqui você tem o cetro oculto dos filhos de Deus, a autoridade espiritual, a habilidade e o poder que os cristãos exercem na terra. Uma única palavra de Deus pode confundi-lo. E Acabe não pode fazer nada sobre a verdade de Deus. Enquanto os profetas eram obrigados a se esconder em buracos e a viver de pão e água, os sacerdotes de Baal, de Asherá, sentavam-se à mesa do rei e viviam de pompa e prazer. É por isso, e o Emílio se lembrou disso na oração, é muito melhor sofrer aflição com o povo de Deus do que desfrutar dos prazeres do pecado por um período de tempo. E crente, eu não sei se você tem feito essa boa opção o tempo inteiro.
E se não tem, considere isso. Porque você é chamado o tempo todo a considerar os prazeres que são oferecidos agora. E aí você olhar e falar assim, se eu falar qualquer coisa de Deus, se eu seguir qualquer coisa de Deus, vai me atrapalhar a ter isto. Dá para fazer um filme de O Príncipe do Egito de um outro jeito, né? Imaginar Moisés adolescente, já meio rebelde, fala assim, eu quero saber dos hebreus. Era carioca. Quero saber dos hebreus. E aí, lá vai Moisés desde os 17, porque quando Moisés passa a ser usado nas mãos de Deus, Moisés está com 80. Já pensou rebeldia de 60 e poucos anos? Tem gente assim, não tem? Às vezes uma rebeldia é ruim. A fidelidade à aliança de Deus. Esse era o caminho de prosperidade da nação. Mas Acabe, seu pai, eles lançaram uma ofensiva a essa fidelidade à aliança e às bênçãos que ela traria, indo atrás de Baal. Por que Baal consegue ser tão convincente? Me conta. Porque a gente tem pressa. Você apresenta a sua dificuldade para Deus e Deus fala assim, eu vou cuidar de você. Tipo quando ele fala para Abraão, eu vou te dar um filho. 25 anos depois. Aí você fala, então Deus, eu não tenho 25 anos. Se o Senhor quiser, o Senhor me dá agora, ou então a gente encerra essa conversa aqui. Por falta de contato, encerramos a ligação. A gente não gosta do tempo de Deus. A gente não gosta do tempo em que Ele faz as coisas. A gente fica olhando, a gente está envelhecendo Deus. Ou se eu tomo alguma atitude, já era para mim. A gente sempre é dramático, né? E Deus não fica nem comovido, porque Ele sabe o que é melhor para você e para mim. É por isso que a gente vai para Baal. Porque a gente tem pressa. Eu preciso para agora. O senhor quer me curar daqui a 18 anos? Daqui a 18 anos eu estou morto. A gente é muito dramático, né? Pode ser que não. Zagalo foi longe. Pode ser que seja você também. A loucura da idolatria de Acabe já era aparente. Embora tenha sido aclamado como Deus da tempestade, Baal não conseguiu quebrar a seca anunciada por Elias. E mesmo com essa evidência abundante, Elias propôs algo mais. A dureza do coração de Acabe era tamanha que ele precisava mais provas de que Baal de fato era impotente. Com isso em mente, Elias desafia Acabe a reunir toda a nação. Os 450 profetas de Baal, os 400 de Asherá. A deusa da fertilidade, que alguns acham que era mãe de Baal. Embora Elias não tenha dado detalhes sobre seus planos, Acabe deve ter percebido uma oportunidade oferecida ao seu Deus, a oportunidade de mostrar decisivamente quem Baal era. Se você aceita o desafio é porque você acha que tem uma chance. Ele aceitou. Essa oportunidade não podia ser ignorada. E Acabe atende à exigência do profeta. O rei se curva ao servo. Você tem sede e fome de justiça ou só sede e fome mesmo? Certamente a justiça de Deus inclui satisfação das necessidades básicas de alimentação, mas inclui o desejo de ver os padrões de Deus estabelecidos e obedecidos em todas as áreas da vida. Aí você fala assim, não estou pensando nisso não, Deus, eu só comer mesmo. Então tá, esse é o caminho dos baalistas, que está pensando só em ser alimentado mesmo. Você pode fazer um negocinho só para agora? Uma mortadelinha, pãozinho francês, fresco. Só isso para agora. Eu não estou querendo mais do que isso. Eu só quero isso para agora. Deus fala assim, não, eu estou primeiro educando o seu apetite e educando o que você come, para que você tenha desejo maior do que esse, que é o desejo de ver a vontade de Deus estabelecida nessa terra.
não é só fome. Deus promete que os seus propósitos vão ser cumpridos e que a sua justiça vai reinar. Elias, no nosso texto, é um tipo de Jesus, porque a ele é atribuída a culpa de todos os infortúnios e turbulências do mundo. Mas a Jesus foi atribuída a culpa de todos os infortúnios e turbulências de tudo mais, ao mais inocente e melhor dos homens. Deus teve compaixão de nós e foi plenamente justo com Jesus. Era para ser plenamente justo conosco e nos dizimar, mas Ele exerceu compaixão para conosco. Esse é o Evangelho. E foi extremamente justo com Jesus, o mais inocente dos homens. Nós fomos poupados e Ele consumido. E isso é de doer. Sabe por quê? Porque quando eu li esse texto, eu falo, meu Deus, os meus pecados são mais parecidos com Acabe do que com a vida de Elias ou Obadias. Eu quero incentivar você. Não abandone a palavra de Deus, não é só não deixe de ler a palavra de Deus, mas não deixe de desejar que aquelas coisas sejam reais nessa terra, como elas são reais na obediência a Deus dos céus. Porque os contrastes, eu espero que vocês se olhem depois desse texto e pensem assim, rapaz, pensa mais, reflete mais sobre isso, de como que o contraste da economia ele é grande. As nossas atitudes hoje não são só atitudes que vão sendo tomadas assim, aqui e acolá. É tudo muito parecido com o que a gente faz, com o que a gente ama. Mas abandonar a palavra de Deus muda o seu jeito de pensar economia, muda o seu jeito de pensar saúde, muda tudo. Reflete mais sobre isso. Reflete mais sobre ministérios, porque eles não são concorrentes. Em dado momento, a gente vai ter que saber que outro ministério está se destacando mais para Deus, para Ele fazer o seu evangelho ser levado a outros lugares. E a gente se adapta. E pensa que a fonte de tudo isso é o grande destaque do final, que é a diferença de fé. Quando você despreza a palavra de Deus, você enlouquece e morre. Porque geralmente quando você cai em pecados mais vadios do que outros, as pessoas sempre falam assim, eu não acredito que fulano fez isso. A gente não tem essas frases que a gente ouve. Eu tenho uma raiva dessa frase, mas ok. A gente vive com ela e tolera bem. Porque assim, acredite, a gente é bem pior do que você imagina. Bem pior. Tudo é muito possível. É que sem mesa e sem palavra, a gente enlouquece. É por isso que Saul, quando ele é confrontado por Samuel, ele parecia que enfeitiçado. Por quê? Porque sem mesa, sem palavra, você fica doido mesmo. Você toma atitudes e toma decisões que não fazem o menor sentido. Mesmo que a pessoa fique tentando explicar. Não faz o menor sentido. Então, sejam incentivados a não só ler a palavra de Deus, mas se você a deixa de lado, saiba que você também será selvagem. Isso não é bom. Vamos pedir ajuda a Deus? Bom Deus e Pai, ajuda-nos. Porque ao ler textos assim, a gente fica tão parecido com Acabe e seus pecados. Não poucas vezes, Senhor, nós seguimos no coração outros deuses. Ou porque o Senhor demora em nos atender, ou porque o Senhor não se importa em nos atender, nós interpretamos tudo que o Senhor faz ou não faz e ficamos enlouquecidos. E isso, perdoa-nos, Senhor, quando nós somos frustrados. Das primeiras coisas que nós queremos cortar é a conversa com o Senhor, é a leitura da Tua palavra. E nós ficamos cada vez mais enlouquecidos.
e cada vez mais dispostos a seguir outras coisas. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos. E guia-nos a Tua palavra constantemente, porque somente ela vai nos ajudar a ver os contrastes diante de nós. Nós oramos agradecidos pelo Senhor, que não desiste de nós. No nome de Jesus. Amém.